Glória ao Deus, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Santo Espírito de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo. Não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo. Não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo. Não importa o que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que ao que vencer, aleluia, receberá a coroa da vida, dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia, quando eu aceitei esse Senhor, esse Deus poderoso, esse Deus unigênito, este Deus fiel, quando eu o aceitei como Senhor e Salvador, meu irmão, foi um tempo muito difícil da minha vida, um tempo de escassez, um tempo, aleluia, de solicitude, de solidão, aleluia, em uma cidade distante, em um lugar longínquo, né? Como o filho pródigo foi, né? Para um lugar longe, longe do seu pai, longe do seu familiar, dos seus familiares. Eu também fui assim. Fui para um lugar distante, aleluia, com os meus 3 filhos, o meu esposo, aleluia, mas eu ganhei a sorte grande, irmão. Eu recebi um presente muito grande, aleluia. Pastora, qual foi esse presente? Relacionamento com Deus, aliança, aleluia. A Bíblia diz, aleluia, que não foi nós que escolhemos a Ele, mas Ele nos escolheu como ovelha do seu pastoreio e nos nomeou, né? Aleluia. Então o Senhor, Ele me escolheu, e quando Ele me escolheu foi a melhor coisa da minha vida. Por quê? Sem medo de errar eu digo isso, porque através do relacionamento com Deus, através da busca, hoje eu obtive e obtenho muitas vitórias da parte do Senhor. Hoje eu posso dizer que eu sou uma mulher realizada. Por quê, pastora? Você tem muitas coisas? Não, eu tenho a presença dEle. Aleluia, eu tenho a comunhão, eu tenho, aleluia, a sensibilidade de ouvir a voz dEle, de entender os seus propósitos, e o que eu não entendo, eu apenas confio. Eu apenas deposito toda a minha confiança nele. Aleluia. O Salmo, aleluia, irmãos, os Salmos, Salmo 3, o Salmo de Davi diz assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades. Aleluia. Por isso, irmãos, que eu não compreendo como pode alguém que diz que serve a Deus e senta em roda de escarnecedor, para em meio a pecadores, se embaraça com as coisas dessa vida. Eu não consigo entender, porque olha aqui o que o salmista Davi disse: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, tudo que há em mim precisa bem dizer o Senhor. Eu não posso ter um olho maligno, eu não posso ter pensamentos de duplo sentido. Eu não posso deixar habitar em mim coisas, aleluia, que me separa de Deus, que me afasta de Deus. Pelo contrário, eu preciso todos os dias nutrir este relacionamento, eu preciso a cada dia estreitar esse relacionamento, eu preciso a cada dia entrar nos santos dos santos e viver uma vida de adoração. Aleluia. Tem muitas pessoas se decepcionando com o mundo religioso, com o mundo gospel. Tem muitas pessoas saindo das igrejas, tem muitas pessoas dizendo que não é bem assim. O que a Bíblia diz, irmãos,
Eu encontrei um moço quando eu ia trabalhar no coletivo e ele me perguntou se eu nunca me decepcionei dentro da igreja. Aleluia, eu digo sim todos os dias. Eu me decepciono com o ser humano todos os dias, mas com Deus nunca. Eu nunca me decepcionei com Deus porque Ele é um Deus fiel. Aleluia, mas o ser humano, irmão, ele é infiel e o ser humano é cheio de falhas. Se você depositar a sua confiança no ser humano, você vai se frustrar, você vai parar a sua caminhada. Aleluia, o apóstolo Paulo, ele comparou a caminhada cristã como um atleta. O atleta, ele treina para superar ele mesmo, para quebrar os próprios recordes. Então entenda, meu irmão, que aleluia, o seu negócio é com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O seu propósito é entrar nas ruas de ouro. O seu propósito é entrar nos portais celestiais. O seu propósito é estar naquele grande dia diante dele e ouvir o próprio Jesus dizer: entrai pelas portas, bendito do meu Pai, para o reino que foi, aleluia, construído desde a fundação dos tempos para você. Aleluia, louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Não se embarace com as coisas deste mundo. Não, aleluia, não caia no canto da sereia. Não caia nos entretenimentos de Satanás. Não vai fazer uma social. Eu vou fazer uma social. Porque eu preciso estar ali. Aleluia. Porque é meu trabalho, eu preciso fazer assim, porque é a escola que eu estudo, é a faculdade que eu estudo, é o curso que eu estudo, é o colega. Não se embarace com as coisas desse mundo. Aleluia. Eu estava meditando em 1 Tessalonicenses 4,19, se eu não me engano. Aleluia. Que o próprio Deus diz assim: dada a ordem de Deus, o arcanjo soará a trombeta. Os mortos ressuscitarão primeiros e depois os vivos. Ou seja, quando Deus der a ordem, acabou-se. Então, o nosso tempo de preparação, o nosso tempo de discipulado é aqui. O nosso tempo de se apegar, de nos apegar a Deus é agora. Através da sua palavra, através da oração, através do jejum, através de uma vida em sinceridade. Eu não vou dizer que você não vai cair, que você não vai pecar, mas eu preciso lhe dizer que você precisa viver uma vida em sinceridade. A Bíblia diz que aquele que vive em sinceridade, ele está seguro. Eu recebo muito livramento de Deus, irmão. Eu recebo muita vitória. É porque você é bonitinha? Não. É porque eu confio nele e eu procuro viver uma vida em sinceridade, uma vida em retidão. Aleluia. Deus, ele me sonda e me conhece. Aleluia. Então, louvado seja o nome do Senhor. Fique com esta palavra, Salmo 103, bendiz, ó minha alma, ao Senhor e tudo que há em mim. Você está falando palavras negativas, você está acreditando em falácia, que fulano disse, que cicrano disse, que Betrânio disse, você está enchendo a sua alma de terrores do inimigo. Aleluia, encha a sua alma da palavra de Deus. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. A Bíblia diz que toda a terra e sua plenitude está cheia da bondade de Deus. E, irmão, tanto bombardeio, tanta guerra, aleluia, tanto estupro, tanto roubo, tanto desemprego, tanta inflação. Meu irmão, sempre existiu essas coisas e sempre vai existir. Desde que existe mundo, sempre existiu a mão do diabo também. O próprio Jesus, ele disse: o mundo jaz do maligno. Aleluia. O sistema do mundo é do inimigo. O inimigo está aqui na terra. O inimigo está aqui na terra maquinando, conspirando, trazendo pessoas para ele, pessoas influentes, pessoas que você olha e diz: é uma pessoa boa por trás. Aleluia, tem coisas ocultas. Aleluia, tem segmentos que não glorificam o nome do Senhor.
Aleluia. Louvado seja Deus. Então encha a sua alma da palavra de Deus. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingida. Operando Deus, quem impedirá? Aleluia. Olha só o que o salmista Davi, ele disse, a misericórdia de Deus. Bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Quantos benefícios Deus tem feito na sua vida e você não tem notado? Você não tem agradecido? Você não tem glorificado o nome dele e acha que é normal? Acha que é sorte? Irmão, não existe sorte, existe, aleluia, o benefício de Deus sobre a sua e a minha vida. Ele é que perdoa todas as suas iniquidades. Aleluia. Se não fosse a misericórdia de Deus, todo mundo já teria sido destruído, porque nós pecamos, nós somos pecadores. Quem sara todas as suas enfermidades? Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia? Quem farta de bem a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como da águia? Aleluia. Saia, aleluia, do terreno escorregadio do diabo e venha para o mundo de Deus, venha para o mundo das promessas, venha para o mundo onde Deus, ele lhe protege, ele lhe guarda, ele é um muro de fogo ao seu redor, aleluia, onde ele lhe coroa de vida e de vitória, porque você amanhecer mais um dia é uma vitória, você ir trabalhar é uma vitória, você poder se locomover, se alimentar, ter suas faculdades mentais preservadas é uma vitória. Você ter sua família junto de você é uma vitória. Ah, pastora, mas eu estou passando um momento difícil. É para gerar em você, aleluia, um caráter de um adorador. É para gerar em você músculos espirituais, para você a cada dia depender deste Deus. O princípio era assim, o plano de Deus era assim, que o homem e a mulher dependessem totalmente dele. A Bíblia vai dizer que na viração do dia, o Espírito de Deus pairava sobre as águas e ia conversar com o homem e com a mulher, com Adão e Eva. Aleluia. Deus, ele quer se conectar com você. Deus quer que você seja uma expressão da glória dele no seu local de trabalho, na sua escola, na sua vizinhança, na sua faculdade. Aleluia. No meio onde você vive, não negue a sua fé, não rejeite a sua cruz. Aleluia, fale deste amor, fale deste Deus que cura, que salva e que liberta, deste Deus que é o leão da tribo de Judá, deste Deus que é a raiz de Davi, deste Deus que é a estrela resplandecente da manhã. Muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor nos livra. Meu irmão e minha irmã, saia fora de religião. Aceite a aliança com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito Santo por meio de Jesus. Romanos 10:9 diz que com o coração você crê e com a boca você fala. Com a boca você confessa Jesus Cristo, Filho de Deus. Você passa das trevas para a luz. Aleluia, não tem nada a ver com religião, tem a ver com a necessidade da sua alma de se encontrar com o seu Criador. Lembro-me agora de Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Aleluia, eu sinto, meu irmão, a presença de Deus aqui no nosso meio. Aleluia, glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Escondido nele, venço qualquer barreira, qualquer gigante, qualquer situação. O meu Deus garante, eu sei, sempre serei um campeão. Pode vir o que vier, agora eu tenho fé. Confio neste Deus, é Ele que me põe de pé. Pela sua força eu me sinto imbatível, pelo seu poder eu sempre serei invencível. Aprendi que quem se humilha aos pés de Deus pode até sofrer, mas ele é vencedor, escondido nele, aleluia.
Oh, aleluia. Irmãos, não é Atos não, é João 3, aleluia. Eu sinto a presença do Senhor aqui no nosso meio, aleluia. Aleluia. Uma colega minha lá no setor de trabalho, ele disse: irmã, eu nunca vejo você triste. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu nunca vejo você triste. Eu tô aqui procurando, tá, meu irmão? Eu nunca vejo você triste, eu nunca vejo você... É porque eu sei que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, e eu sei que o inimigo planeja, mas que o inimigo faz e Deus desfaz. E o que Deus faz, o inimigo não desfaz. Eu sei que a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Eu sei que Deus está dirigindo os meus passos, que Ele guarda a mim, guarda a minha família. E eu sei que os momentos difíceis que eu passo vai culminar no momento de alegria, no momento de vitória. Por isso que eu sempre estou alegre. Amém? João capítulo 3. Olha só. Nicodemos visita Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar a entrar no ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer isto, importa nascer de novo. Aleluia. Então lhe perguntou Nicodemos, aqui no 9, como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade te digo que não, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar de celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Veja, Nicodemos era um homem religioso. Nicodemos era um dos principais lá, aleluia, da sinagoga. Era alguém que sabia a Torá, desculpe a palavra, de cabo a rabo, sabia, né? O Pentateuco, sabia as histórias acerca de Moisés, de Elias, de Abraão, de Jacó, de Isaac, os patriarcas. Nicodemos era alguém que sabia tudo a respeito dos personagens bíblicos, das pessoas que viveram com Deus e venceram. Aleluia. O único detalhe que ele não sabia, que se não aceitasse Jesus, não poderia entrar no reino de Deus. Porque ele diz assim a Nicodemos diz assim: como eu, velho, vou poder entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? E Jesus disse: olha, eu lhe explico coisas terrenas, você não entende, imagina se eu explicar as celestiais. Porque o que acontece? Quando eu levanto a mão no mundo espiritual e aceito Jesus como Senhor e suficiente Salvador, a Bíblia diz que eu saio do mundo das trevas para o mundo da luz. Aleluia. A Bíblia diz que antes de Jesus subir aos céus, depois ele ressuscitou, ficou 40 dias com seus discípulos, e ele deu uma ordenança aos discípulos. Ele disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê
já está condenado. Ou seja, quem crê neste evangelho de Cristo, nas boas novas que ele morreu por você, por mim, que ele nos substituiu, quem aceita esse sacrifício de substituição tem a vida eterna. Sai das trevas, sai do mundo do diabo, sai do mundo dos pensamentos vazios, dos pensamentos doentios, sai da síndrome do pânico, sai da ansiedade extrema, sai da depressão, sai da enfermidade, sai das lutas, das provas. Aleluia, e vai para o mundo da vitória. Pastora, mas eu estou no mundo da vitória e tem luta? Sim. Aleluia, claro que vai ter luta. Você lembra que quando Deus deu a terra prometida, que acabou que Josué que levou o povo para a terra prometida, nas terras tinha povos habitando lá e eles tinham que expulsar aquele povo, eles tinham que guerrear, eles tinham que lutar. Deus não vai lhe dar nada de mão beijada, mas a vitória já foi conquistada, você só tem que se levantar. A vitória já foi dada. Você só precisa, meu irmão, se levantar, se erguer, acreditar que o Senhor está sobre a sua vida e que Ele vai lhe dar a vitória, que tudo é questão de tempo. A Bíblia diz, o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Minha pastora, mas a noite está sendo longa. A noite também foi muito longa na minha vida. Muito, muito, muito longa. Aleluia, mas o amanhecer chegou. O amanhecer chegou na minha vida e o amanhecer vai chegar na sua vida se você perseverar, se você se lavar, se você se purificar, se seu compromisso for com a palavra, se seu compromisso for com este Deus. Comece a ler Bíblia, comece a orar, saia fora de coisas que tiram, aleluia, tira esse tempo tão precioso que é o tempo da comunhão com Deus. Aleluia, Oséias disse, conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Então, se você começar a ler palavra, a aceitar Jesus como Senhor, aleluia, a orar, não precisa orar muito, mas orar com o coração, orar com sinceridade, Deus ele vai entrar com providência, Deus ele vai agir, Deus ele vai jogar por terra toda a fúria, toda a seta, todo dardo, todo o maquinado do diabo. Aleluia, louvado seja Deus. Eu espero, meu irmão, que esse vídeo tenha lhe ajudado a entender o mundo de Deus, aleluia, a entender o mundo das promessas, a entender que Deus ele não tem nada a ver com religião, mas ele tem a ver com relacionamento. Ele disse em João 4 para a mulher samaritana, chegará o tempo que os verdadeiros adoradores adorarão ao Senhor em espírito e em verdade. Então não se limita a um grupo religioso, a um templo, a um lugar, não. Todas as pessoas de toda a tribo, raça e nação pode levantar a mão, aceitar Jesus e dizer, Senhor, mora dentro de mim, preenche esse vazio existencial. Pai, joga fora essa depressão, essa tristeza na alma. Meu Deus, me ajuda a tirar essas mágoas, aleluia, a tirar essas coisas que desagradam, que meu coração seja o teu altar, que eu comece a viver uma vida reta e agradável ao Senhor, me lava, me purifica. Meu irmão, eu duvido sua vida não mudar. Eu duvido a sua vida não mudar. Sua sorte grande é o Senhor. Aleluia. O seu galardão é o Senhor. A sua recompensa é o Senhor. Entenda isso, a sua recompensa não é carro, não é casa, não é filho, não é esposo. Não, sua recompensa, aleluia, a sua sorte grande é Jesus. Jesus, ele é o guia das nações. Jesus, ele é o verdadeiro pontífice. Jesus, ele é a estrela resplandecente da manhã. Jesus é o lírio dos vales. Jesus, ele é o escolhido dos milhares para nós. Jesus venceu a morte. Ao terceiro dia ressuscitou. Jesus está te chamando, aleluia, para você se preparar para o grande evento que acontecerá, o arrebatamento da igreja. Você pode ser indiano, você pode ser africano, você pode ser,
aleluia, indígena, você pode ser asiático, você pode ser o que você quiser, qual etnia for, mas você precisa ter este guia. Este guia é forte, este guia é poderoso, este guia venceu a morte, venceu as trevas, este guia tem autoridade sobre todos para repreender o mal, jogar por terra a luta e lhe trazer a vitória. Fique com esta palavra, em nome de Jesus, vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que esta palavra entre no coração do meu irmão, da minha irmã, que esta palavra, aleluia, tenha, meu Deus, um lugar para ficar e crescer. Que esse meu irmão e minha irmã entenda que o que ela precisa é ter um relacionamento com Deus. Ela não precisa, aleluia, estudar muito para concurso. Ela não precisa estudar muito para isso. Ela precisa, em primeiro lugar, ter uma aliança com o Senhor. Aleluia. Tendo uma aliança com o Senhor, as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Pai, toma este meu irmão, esta minha irmã nas tuas mãos. Pai, repreende todo o mal, repreende todo espírito de perseguição, toda tristeza na alma, toda síndrome do pânico, toda obra das trevas, Senhor. Glorifique e exalta o teu nome, Pai. Toma, Pai, o meu irmão e minha irmã nas tuas mãos e dá a vitória. Em nome de Jesus, fica com esta palavra. O Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua misericórdia está cheia da tua bondade. Amém? Aleluia.